Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. O objetivo desse vídeo é a gente focar nas estruturas condicionais, começando pela função if. Com certeza, a função if é a função mais utilizada na maioria das linguagens estruturadas. Para a linguagem ST não seria diferente, porém o conhecimento que você vai adquirir aqui vai te servir para qualquer linguagem de programação. Bom, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, já curte o vídeo e compartilhe com aquele seu amigo que também quer aprender um pouco mais sobre automação industrial e indústria 4.0. Pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, vamos falar um pouquinho sobre estruturas condicionais, né, e como elas funcionam. Basicamente, estruturas condicionais é quando a gente quer criar um teste de alguma variável, né? E a partir desse teste a gente decide se ele é verdadeiro ou se ele é falso, ou se ele vai tomar uma ação ou outra, se ele vai gerar um alarme, se ele vai continuar uma determinada lógica, se ele vai carregar valores, né? Você pode ter, por exemplo, aqui uma coisa muito simples, produto 1, 2, 3 ou 4, e de acordo com o que ele for selecionar, ele vai tomar uma decisão ou outra, se uma temperatura é alta, se ela é baixa. Enfim, são estruturas condicionais, são dentro da Logic Ladder a gente utiliza os comparadores para fazer exatamente essa função. Estruturas condicionais que a gente vai ver aqui hoje, a gente vai estar falando sobre if, utilizado em todas as linguagens, tá? Qualquer linguagem, não somente na ST, se for programar em C, em Python, em JavaScript, qualquer uma tem, eu acredito que é a função mais utilizada no mundo da programação. A gente vai continuar dentro da linguagem, dentro, aliás, do software do CodeSys. Depois a gente vai trazer essa mesma estrutura para outros LPs também. Funciona exatamente igual. A Rockwell Siemens, no caso da Siemens, ele usa a linguagem que eles chamam de SCL, tá? Mas é idêntica, vocês vão ver ao longo aqui do desenvolvimento que tudo isso é muito parecido. Bom, o que a gente vai fazer agora, né? Vamos lá para a prática para demonstrar isso daqui. Bom, a gente vai criar aqui, né, uma rotina para fazer tudo isso. Vamos adicionar aqui, adicionar uma pool. Vamos colocar aqui condicional. Chama lá de condicional. Aqui embaixo você vê ó, que você seleciona a linguagem. A gente seleciona a linguagem ST. Então a gente vai vir aqui dentro e a gente vai criar, né, algumas variáveis aqui. Bom, vou criar a primeira delas como temp, né? Temp. Vou criar ela como real, né? Ponto e vírgula. Na verdade, a gente vai criar ela como temp1, tá? Porque depois eu quero mais de uma variável, tá? Vou criar temp2. A gente vai depois utilizar essas variáveis todas aqui para a gente poder mostrar temp2, ponto e vírgula, respeitando a sintaxe aqui do software. Agora a gente vai criar alta underline temp underline bool, porque eu quero uma variável do tipo booleana, né? A gente vai colocar aqui bool, ponto e vírgula. A gente vai criar alta underline temp underline int também. Vamos lá. Do tipo int. Beleza? E qual que é a diferença da variável, né? Só recapitulando, às vezes você ainda não tem tanto hábito de trabalhar com CLP, né? Diferente de variável real para uma variável int. Variável real ela é ponto flutuante. O que vai acontecer? Você coloca um número, por exemplo, 30.52, 25.45. Já a variável inteira não. Na variável inteira você coloca 50, 51, 52, 53 e assim por diante. Então são variáveis diferentes. A variável real recebe números reais, né? Então vamos lá, pessoal. Como funciona a estrutura? A estrutura if ela é muito simples. Ela vem aqui o if, a condição que ele testa. Então aqui dentro, deixa eu apagar, eu não vou criar essa variável. E aqui dentro a gente vai colocar o que a gente quer fazer uma vez que essa condição aqui que ele testou é verdadeira. Como é que a gente vai começar? Vamos começar com o temp1, né? Então a gente vai botar aqui dentro o temp1, né? Eu vou verificar se ela é maior do que 50. Só isso, tá? Se ele for maior do que 50, o que eu quero fazer? Eu vou vir aqui, né? E vou colocar... Deixa eu dar um tab aqui para ficar estruturado. Eu vou colocar alta, underline temp, underline bool. Como ele é booleano, booleano recebe 0 e 1. Dois pontos igual a true. Eu poderia colocar 0 e 1. Eu trabalho quando é booleano, true ou false, tá? A gente criou a nossa primeira condição aqui. Deixa eu descarregar. Deixa eu lembrar aqui se eu chamei ela aqui. Não chamei. Eu vou chamar na rotina principal. Que eu preciso ele precisa ser chamado na rotina principal para poder executar. Vamos lá, coloquei aqui, eu fecho, vou trazer só para condicional. O que acontece? Qual que é o valor ali, né? Aqui, essa variável eu já tinha declarado aqui para outro exemplo. Vou colocar 0 aqui nela, só para ficar tudo zerado.
Então ele ficou com o último valor. O que acontece com aquela variável temp01 ali? Ela é maior, ele está testando, ela é maior que 50? Não, ela não é maior que 50. Se ela não é maior que 50, ele não está fazendo nada. Então continua false. E se eu colocar aqui exatamente 50, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque 50 não é maior que 50. 50 é igual a 50, né? Então eu preciso colocar o quê? A partir de 51, ele vai mudar ela para true. Olha que top, mudou para true. Então ele fez o teste. Uma vez que ele fez o teste, ele executou aqui a condição de if, né? Pessoal, o que acontece agora se eu voltar para 40? Esse daqui é o maior erro da utilização. Esse ponto preste bastante atenção, que é o maior erro da utilização do if. Muitos profissionais acreditam, né, quando estão iniciando aqui com a linguagem, que se eu colocar agora que se ele é menor que 40, ele voltaria para false. Não, ele não volta para false. Por quê? Porque eu não estou mandando, eu não estou falando para ele. Ó. A única coisa que eu estou falando é, se ele for maior que 50, escreve 1 nessa variável. Escreve true. Se ele é menor do que 50, eu não coloquei nenhuma condição para ele verificar que ele é menor que 50. Tá ok? Então, se ele é menor do que 50, ele não está fazendo nada. Tá? Então, ele é maior. Ele só faz o seguinte, testei. Ele é maior que 50? Se ele é maior que 50, eu mudo o status. Eu mudo o status da variável. Coloco para true. E aqui, quando ele é menor do que 50, na verdade ele está fazendo o seguinte, ele não é maior que 50, então não precisa fazer nada. Então o computador é assim, ele pensa assim, né? Se eu não mando ele fazer nada, se eu não mando ele fazer alguma coisa, ele não executa. Como que a gente soluciona? Eu poderia colocar mais um if se é menor... Não, poderia. Só que para isso a gente tem a função else, que automaticamente, né? Automaticamente ele já faz o seguinte, tá, aqui em cima, opa, deixa eu apagar, ele colocou um end if a mais, vou colocar aqui, vou copiar e vou colocar aqui embaixo. Automaticamente, se ele verifica aqui no início, deixa eu dar um enter aqui para ficar bem espaçado para todo mundo conseguir ver. O primeiro passo ali, ele verifica se ela é maior que 50. Ele vai executar o que está aqui dentro. Quando eu coloco else, ele vai falar, se essa condição não for verdadeira, eu vou executar essa aqui embaixo. Entendeu? Então ele executa essa daqui quando ele é atendido. E se ele não é atendido, ele executa aqui embaixo. Agora sim a gente vai ter o nosso, vamos falar assim, nosso 0 e 1 ali, de acordo com a variável. Então quando ele é maior que 50, lá, ele vai para true, agora sim. Quando ele é menor do que 50, ele vai executar a linha de baixo. Mandou para false. Então dessa forma que a gente testa. E aqui trazendo uma analogia, isso aqui você pode estar verificando uma falha no equipamento, você pode estar verificando várias condições. Posso carregar valores aqui diferentes, que é exatamente o que eu vou demonstrar agora. De acordo com o número aqui, eu posso carregar valores diferentes, né? Existe até outra função para quando a gente tem vários testes, a gente vai falar dela um pouco mais para frente, que é a função case. Porém, a função if, o case é um monte de if, um dentro do outro. Então, você não ficar fazendo vários ifs. Mas aí vamos se concentrar aqui, porque a lógica é a parte mais importante. Aqui o que eu vou ter, por exemplo, eu posso ter um alta, temp, underline, int, 2 pontos, igual, né, que é a estrutura. Vou colocar 10. Então, quer dizer o quê? Aliás, vamos colocar 1, para ficar mais fácil a visualização. Né? Esse 1 aqui não é true e false, tá? Esse 1 é um número inteiro que ele está recebendo. Ele poderia ser 50, tá? Então vamos lá e vamos colocar ali, ó. Então quando ela é menor do que 40, tá mandando false aqui. E agora qual é o teste que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele ser maior do que 50 novamente. Vamos botar aqui 51, clicar aqui, right, beleza? Tá vendo? Ele recebeu 1. Porém, cai naquela mesma situação. Se eu coloco 40, o número 1 ali vai continuar 1, porque eu não tomei nenhuma ação. Entendeu? Então ele continua 1. Então ele poderia, eu posso usar isso aqui para gerar um status num supervisório ou algo do tipo. Então como ele é 1, eu não mandei ele tomar nenhuma decisão caso ele for menor do que 50, ele não vai fazer nada. Agora aqui sim, eu posso vir aqui e colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui. Eu só vou colocar um número diferente aqui, porque quando eu coloco 0 e 1, né, fica aparecendo que ele recebe o número 0 e 1, né, booleano. Eu vou colocar 10 e 20 aqui, só para a gente poder observar que ele recebe números inteiros, né? A gente vai lá e vamos colocar aqui, ó. Tá? Vamos lá, yes. Então aqui o que vai acontecer? Se ele é menor do que 40, ele já recebeu 20. Se ele é maior do que 50, o que ele vai fazer? Opa, que eu não quero mexer nessa variável, somente essa. Right, ele foi 50, não mudou nada. Aqui eu coloco 51, botão direito, right all values, beleza, aí ele mudou, ó, recebeu aqui o valor de true, né? A variável foi para true e ele recebeu o valor 10.
Poxa, mas eu queria que ele não fosse maior do que 50. Eu queria que ele acionasse quando ele fosse 50 também, quando ele fosse igual a 50. Eu tenho que colocar se ele é maior que 49? Pode. Porém, você também pode incrementar um pouquinho aqui falando, ele tem que ser maior ou igual a 50. Agora vai mudar ali, né? Muda o jogo, ó. Aqui antes era 40, vou colocar, né? Opa, deixa eu colocar 40 aqui para ele voltar ali para a condição de false. E agora se eu colocar 49, ele não muda. Só que se eu já coloco 50, ele é maior ou igual a 50, né? Foi essa condição que eu pedi para ele fazer. E aí ele deu true aqui e ficou ok ali, tá funcionando. Tá recebendo 10 e recebendo verdadeiro. Então quando ele é menor, então vamos botar aqui 49, aí muda o cenário e aí ele acaba assumindo os valores aqui que a gente está observando da condição de baixo. Eu posso testar mais de uma variável de uma vez só? Pode, isso daqui é muito interessante. Se eu vir aqui e colocar um end, poderia ser OR, né, ou uma ou outra, que a gente vai colocar o end. Eu vou pegar aquela outra variável que a gente criou lá no início, temperatura 2, ela tem que ser maior que 80, tá vendo? Eu gosto de colocar aqui entre parênteses, faz muito mais sentido, fica muito mais bonito e organizado, né? Então você pega essa condição if, vamos lá, vamos descarregar aqui para dentro do software, a gente pode observar ali. Então, esse cara aqui é 49, né? Agora eu vou colocar nele 50, né? Aqui eu só atendi essa primeira condição. Se você observar, ele está executando essa linha aqui embaixo, ele não está executando a linha de cima. Por quê? Porque agora eu coloquei uma outra condição, que esse cara precisa ser maior do que 50 e a temperatura 2 também precisa ser maior do que 80. Então eu tenho que atender as duas situações para que ele consiga mudar essa condição, vamos dizer assim, né? Então ele tem que ser maior ou igual a 50 ou maior do que 80. Então são duas condições. Deixa eu colocar aqui, só para eu observar aqui o que... Deixa eu tirar aqui porque que ele não funcionou. Deixa eu tirar aqui o parênteses, será que ele está interferindo? Não era para estar interferindo, né? Essa condição aqui está funcionando. Maior do que 50. Pessoal, olha eu cometendo o mesmo erro, tá? Né? Que eu acabei de mencionar que a gente comete muitas vezes. Tava certo. Essas condições, né? Se alguém aí está assistindo o vídeo já pegou aí o que eu fiz de errado. Na verdade não fiz nada de errado, o software está certo, né? Eu falei para ele que eu quero que ele seja maior do que 80, né? Maior do que 80 e eu coloquei exatamente 80. Ele não vai atender essa condição a partir de 81, né? Aí eu já olhei e achei que tinha algo errado, mas não tá? A gente tem que atender as duas condições. Como a primeira eu coloquei maior ou igual e a segunda eu só coloquei maior, eu coloquei 80 ali, ele não estava atendendo a condição. Então aqui, por exemplo, se aqui for 40, por exemplo, o que vai acontecer? Ele foi para false, né? Se somente um deles for atendido, ele não funciona. Por quê? Porque eu coloquei um end ali. Poxa, mas eu gostaria de que ele testasse qualquer um dos dois que passar. Eu quero que ele dê alta temperatura, meio com um alarme geral. Aí você pode substituir por OR, né, e fazer esse teste, né? Então a gente vai testar essa variável aqui, agora sim, ou uma ou outra, né? Então aqui se eu colocar os dois abaixo, eu vou colocar 40, olha lá, o 80 ficou abaixo, porém o 50 ainda está acima. Então os dois tem que sair fora da condição de verdadeiro. Se eu colocar aqui, por exemplo, 81, agora ele vai para lá, ó, pum, aí foi true. Por quê? Porque eu mudei aqui de end para OR. Pessoal, essa é a estrutura da condição if, é uma das estruturas mais utilizadas. Qual que é a diferença daqui, ou você usar para uma outra linguagem de programação, como Python, por exemplo? Você só está limitando-se à questão de sintaxe da linguagem. Então, qualquer linguagem que você vai utilizar, ele possui uma sintaxe diferente. Então, aqui é conhecer de como escrever, né? Isso daqui você acha muito facilmente quando você está aprendendo qualquer linguagem. O grande detalhe disso aqui que a gente construiu é entender essa lógica, como ela funciona, tá ok? Beleza? Isso aqui é o mais importante. Então, uma vez que a gente entende essa estrutura, a gente consegue utilizar para qualquer linguagem de programação. Então, fica aí a dica. Já no próximo vídeo que a gente for trazer, a gente traz algo com outro CLP. Vamos tratar aqui uma estrutura, avançar um pouco mais no if, porque o if tem outras condições, né? Para a gente conseguir entender toda essa estrutura aqui condicional. Pessoal, curta o vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, né? Acompanhe a gente que a gente sempre vai estar postando esse tipo de vídeo
para você evoluir aí na sua carreira de automação industrial, dominar essa questão de programação e aí compartilha para aquele seu amigo que também quer conhecer um pouco mais sobre automação industrial e indústria 4.0. Bom, pessoal, esse vídeo termina por aqui. Fica aguardando vocês para um próximo vídeo.